O Revista Novo Tempo de hoje começa em clima de despedida e gratidão. Durante 15 anos, o pastor Toninho Tostes esteve à frente de uma das maiores missões de comunicação da Igreja Adventista, a Rede Novo Tempo de Comunicação. Hoje nós revisitamos a história de alguém que dedicou sua vida a levar esperança a milhões de pessoas. A trajetória de um líder que ajudou a transformar sonhos em realidade, que acreditou no impossível e fez dele um projeto de vida. 463 cidades, 24 capitais, 170 milhões de pessoas alcançadas. Esses são os números do Sinal da Novo Tempo que cruza o país. E por trás dessa missão está uma equipe de quase 600 profissionais que fazem com que cada programa leve uma mensagem de fé e esperança de dias melhores. Nos últimos 15 anos, essa equipe esteve sob a liderança do pastor Antônio Tostes, que agora encerra seu tempo de serviço como obreiro da Igreja Adventista e se prepara para a aposentadoria. O pastor Toninho, como é carinhosamente chamado, nasceu na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Filho caçula do seu Geraldo e da dona Manuelina, ele cresceu em uma família católica, mas o caminho dele seria outro. Um chamado diferente o esperava. Foi por meio do irmão Geraldo Magela que Toninho foi apresentado a novas verdades e teve contato com o livro Caminho a Cristo, de Ellen White. E assim ele decidiu ser batizado, dando início a uma nova jornada de fé. Em 1982, Antônio Tostes decidiu dedicar seus dons profissionais para a obra de Deus e começou a trabalhar para a Igreja Adventista como balconista, na sede administrativa da instituição no sul de Minas Gerais. 2 anos depois, já era gerente do setor. Em 1986, foi transferido para o Rio de Janeiro. Lá conheceu Maria José de Medeiros Tostes, a Zezé, com quem se casou em 1988. E dessa união, nasceu a filha Tayane. O que tem de mais marcante na minha infância com meu pai é o momento de dormir. Ele sempre me botou para dormir e eu sempre pedia para contar historinha. Essa é, acho que é a memória mais agradável que eu tenho com meu pai. Em 1993, a família se mudou para Juiz de Fora. Toninho assumiu o cargo de diretor financeiro da sede administrativa da igreja, onde permaneceu até 1997. Depois, exerceu a mesma função no sul do Paraná e mais tarde na Casa Publicadora Brasileira, em Tatuí, no interior de São Paulo. Em 2008, continuou dirigindo a área financeira da igreja, desta vez para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em 2010, Toninho foi chamado para liderar a Rede Novo Tempo de Comunicação. Sob sua liderança, a emissora continuou crescendo de maneira expressiva. O que antes funcionava em um único galpão se transformou em uma grande estrutura formada por 3 prédios modernos. Hoje eles abrigam 7 estúdios de TV, 3 estúdios de rádio e o departamento de web. E os frutos desse trabalho são visíveis. Cerca de 400 mil pessoas estudam a Palavra de Deus com os guias da Escola Bíblica. E mais de 500 mil de pessoas, em 120 países, já tiveram contato com a Bíblia através da assistente virtual Esperança. Essa seriedade, esse zelo que o pastor Toninho sempre teve com os recursos, mas também, acima de tudo, com as pessoas, essa, para mim, talvez seja uma das principais lições que ele deixa aqui para a gente como servidores da Novo Tempo. E como o pastor Toninho costuma dizer, a Novo Tempo é um milagre que se renova a cada dia. Um milagre que Deus tem realizado ao longo dos últimos 15 anos por meio da vida dele. Mas agora que nós chegamos realmente na fase da aposentadoria, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, a gente não está encerrando. A gente só está mudando a forma de servir. Então, nós vamos deixar para trás, né, a nossa missão remunerada e vamos passar a servir a Deus na missão de forma voluntária. O pastor Toninho deixa o exemplo de alguém que dedicou sua vida para levar esperança ao mundo, confiando na promessa do breve retorno de Jesus. É isso, um legado com propósito, com fé, com visão. E nós vamos falar agora sobre esse legado.
mas de um outro ponto de vista. O ponto de vista do próprio pastor Antônio Tostes, conhecido carinhosamente pela gente aqui como Toninho Tostes, que está aqui comigo. Pastor, que honra recebê-lo aqui, ainda mais no momento histórico da sua carreira. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? É uma honra, um prazer, Darcy. A gente fica aqui te acompanhando todas as noites, principalmente às sextas, né, quando temos uma programação especial. É um prazer imenso estar aqui nesse dia tão importante na minha vida. Para nós também. Eu, enquanto apresentadora, eu tenho certeza que o pessoal de casa também se sente honrado aqui com a sua presença. E foram mais de 15 anos liderando a Rede Novo Tempo de Comunicação, gente. Qual é a sua maior alegria? Aquilo que o senhor considera, assim, o seu maior legado para Novo Tempo? Eu acho que nós temos aqui a consciência da nossa missão como Novo Tempo. Durante esse período que eu estive aqui, ao perceber o potencial que nós tínhamos em nossas mãos para pregar o Evangelho, nós trabalhamos com a nossa equipe para termos aquilo que fosse o nosso diferencial. E eu procurei trabalhar isso muito com os nossos gerentes, com os nossos líderes, com todos os servidores, que a nossa vocação para pregar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus, que é ensinar e pregar. Esse é o papel do Novo Tempo, ensinar e pregar. Por isso que eu gosto de dizer. E para mim, se é que eu posso falar de um legado, porque eu acho isso uma responsabilidade muito grande, mas se eu fosse destacar alguma coisa, eu destacaria esta frase que eu repeti sempre quando eu falava do Novo Tempo, que nós não somos um centro de mídia que tem uma escola bíblica, nós somos uma escola bíblica que tem um centro de mídia para evangelizar através da TV, da rádio e da internet. Eu penso que esta vocação que nós temos foi consolidada e eu vou levar isto no meu coração para sempre. E vai deixar aqui com a gente também, a gente é muito grato por isso. E falando em legado, gente, a gente tem mais 2 recados especiais para você, pastor. Solta aí. Em nome da Igreja Adventista em todo o mundo, eu deixo aqui a minha palavra de gratidão, porque a Novo Tempo não é só uma bênção para o Brasil ou para a América do Sul, ela é uma bênção para o mundo, portanto o mundo inteiro tem que agradecer a você. Que você, a Zezé e a Tayane sejam muito felizes, protegidos, abençoados e recompensados pelo Senhor. Pastor Toninho, 15 anos se passaram na sua liderança da Rede Novo Tempo. Que delícia, aonde nós saímos, onde estamos agora, o trabalho desenvolvido na televisão, na rádio, na internet. Muito obrigado pela diferença que você fez na condução da Rede Novo Tempo. Cada detalhe que foi feito com um sonho que você teve em poder colocar nas casas de nossa América do Sul Jesus Cristo salvando as pessoas. É verdade, a gente é muito grato por isso. E uma vez pastor, sempre pastor, não é, minha gente? Nós sabemos que mesmo com a aposentadoria oficial, o pastor Toninho vai continuar em atividade, só que em um novo formato, né? Sem ter que bater o ponto ali. Agora, quais são os planos para os próximos anos? Pastor, conta pra gente. Darcy, eu reconheço que durante esse tempo como administradora aqui no Novo Tempo e outros lugares por onde eu passei, a minha gestão do tempo ficava muito dedicado ao trabalho. Sim. Eu sou uma pessoa que me entrego naquilo que eu faço. E eu perdi muito do tempo que eu poderia ter com a minha filha, principalmente com a Zezé. Agora, na aposentadoria, eu vou dedicar prioritariamente o meu tempo à minha devoção pessoal com Deus e à minha família. E agora o ministério vai entrar como um complemento nessa minha vida. A minha prioridade será a minha família, os meus irmãos, a família da minha esposa. Mas eu vou seguir como um pastor, tenho os meus planos e vou colocá-los em prática. Quem sabe em algum momento vocês vão ficar sabendo o que virá por aí. Olha só. E eu quero também ir para o campo missionário, não aqui na América do Sul. Eu tive uma experiência numa visita de alguns dos nossos missionários e ao ver o trabalho deles lá, vocês sempre divulgam aqui o projeto dos missionários que estão ao redor do mundo. Eu quero me unir a estes missionários, vou por conta própria e a partir de 2027 dedicar a minha vida para servir em lugares desafiantes com a pregação do Evangelho. Este é um sonho que eu quero realizar. É isso, que lindo, pastor, porque a missão não aposenta, né? Só com a volta de Jesus. E no último domingo, gente, foi escolhido o substituto do pastor Toninho, o pastor Rafael Rossi. E eu quero saber que conselho o senhor daria para o novo presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação, só que pessoalmente. Quero chamar aqui o pastor Rafael para estar com a gente. Bem-vindo! Obrigado, Darcy. Olá, amigo, sou Toninho, tudo bem?
Seja Tudo certo? bem-vindo, Muito obrigado, parabéns muito pelo novo obrigado. posto, pela nova responsabilidade e o conselho é todo seu aí, quero do ouvir, né? veterano. Quero ouvir. Bom, eu estou muito feliz, pastor Rafael. Que alegria. Uma alegria. Uma satisfação imensa, porque o pastor Rafael já é de casa, você, telespectador, já conhece o pastor Rafael do programa Arena do Futuro. O pastor Rafael tem uma paixão pela comunicação. Eu posso dizer que ele foi meu líder. Agora eu queria destacar duas coisas rapidamente. Eu brincava com ele, enquanto líder da área de comunicação da divisão, de que ele devia ter uma sala aqui. Rafael, escolhe um lugar, tem uma sala para você ficar aqui com a gente. Eu brincava com ele, mas eu cheguei a mostrar espaços para ele. E eu estava certo. É isso. Deus tinha uma sala para você aqui. Glórias a Mas Deus lá em por Isaías diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, os Exatamente. caminhos de Deus maiores que os nossos caminhos. É isso. Deus tinha a sala para você lá no prédio corporativo, no 4º andar. Vou deixar um conselho para você, pastor Rafael. Foi dito aqui, né, no início que é novo tempo e um milagre que se renova todos os dias. Acredite nisto. Deus vai colocar sonhos no seu coração. Não tenha medo de executá-los. Olhe sempre com fé, porque Deus faz milagres através de nós e por nós. Então não tenha medo de sonhar grande. Você vai encontrar uma equipe qualificada, preparada, uma equipe que ama o que faz. E você, quando Deus colocar um sonho no seu coração, coloque em prática, não tenha medo. Deus vai lhe capacitar, Deus vai estar ao seu lado, assim como eu senti a presença de Deus ao meu lado, e você vai ver muitos milagres acontecerem. Sonhe grande e acredite nos sonhos que Deus vai colocar no seu coração. É isso. Coloque o pé na água, é isso. Deus te abençoe, viu? E pastor, eu gostaria que o senhor deixasse um recado final para os nossos telespectadores. Essa não é uma despedida oficial dos nossos telespectadores, porque o senhor ainda vai estar no Anjos em Ação. Então, por favor, fale para o coração do telespectador do Revista Novo Tempo. Com prazer, dar-se aqui ao lado do meu amigo, meu colega, pastor Rafael, eu quero agradecer a você, porque você confia no nosso trabalho, porque você está ao nosso lado. São milhares de anjos da esperança que patrocinam a Novo Tempo, a você que ora pelo Novo Tempo. Eu quero agradecer porque eu estive aqui muitas vezes pedindo o seu apoio, as suas orações, e elas foram ouvidas por Deus. Eu senti a mão de Deus ao meu lado da minha equipe de trabalho. Eu vi milagres acontecer aqui diante dos meus olhos, pelo poder e ação de Deus. O meu pedido é que você siga ao lado da Novo Tempo e ore pelo pastor Rafael Rossi. É uma responsabilidade imensa estar à frente de mais de 600 profissionais capacitados diante de tantos desafios. Orem pelo pastor Rafael Rossi, dê a sua palavra também, sempre de incentivo, interagindo com a gente aqui na Novo Tempo. Eu tenho certeza que você vai ouvir mais e mais histórias de vidas transformadas, porque Deus vai seguir usando a Novo Tempo, o pastor Rafael e a nossa equipe para alcançar pessoas que precisam da graça e do amor de Deus. Muito obrigado pelo seu apoio e pelas suas orações. Amém. E dia 6 de dezembro, às 8 da noite, no Anjos em Ação, você vai poder conferir um pouco mais desses milagres que o pastor falou aqui e também a sua despedida oficial. Pastor, que Deus te abençoe muito. Obrigado. Obrigada. Minha gratidão a você diante da Rede Nacional aqui, por tudo que você fez por mim, pela minha família e por todos que estão aqui na Rede Novo Tempo. Muito obrigado. Obrigada pelo seu legado, viu? Obrigado. Bom, e já eu vou conversar um pouco mais aqui com o pastor Rafael Rossi, mas antes eu quero que você conheça um pouco da história de vida dele. Vamos ver? Foi na capital São Paulo que nasceu Rafael Rossi em 20 de julho de 1979, para a alegria da casa da dona Cristina e do seu Dirceu. Desde cedo, ele cresceu em um ambiente familiar cheio de fé e amor, que foram as bases que sustentaram a construção da sua relação com Deus e moldaram sua maneira de se conectar com as pessoas. E quem vê o pastor à frente dos púlpitos ou das telas da TV, jamais imaginaria que a vida ministerial não foi a primeira opção. Durante a juventude, Rafael sonhava em se tornar advogado, mas um amigo muito próximo teve um papel decisivo em sua vida ao encorajá-lo a considerar o curso de teologia no UNASP. E foi assim que ele percebeu que sua verdadeira vocação era servir a Deus de um jeito mais direto, usando a palavra para levar esperança e força para quem precisa encarar os desafios do dia a dia. Ao longo de sua trajetória, Rafael Rossi fez pós-graduação em aconselhamento, MBA em comunicação corporativa e concluiu mestrado em teologia pastoral pelo UNASP e doutorado em ministério pela Universidade Andrews.
Já foi pastor distrital em Santo André e em Jacareí, São Paulo, e foi evangelista e diretor do Ministério da Saúde no Vale do Paraíba, em São Paulo. Depois de atuar como evangelista para todo o estado paulista, foi chamado em 2012 para compor a equipe da Igreja Adventista para a América do Sul em áreas como liberdade religiosa, secretaria ministerial, comunicação e evangelismo. Uma das marcas mais fortes de seu ministério é a maneira didática de ensinar a Bíblia, especialmente as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, que ele estuda e apresenta com profundidade e clareza à frente do programa Arena do Futuro, na TV e na Rádio Novo Tempo. Casado com Ellen e pai da Giovana e da Mariana, o pastor sempre destaca que sua maior alegria no ministério é ver pessoas se entregando a Cristo. Para ele, cada história transformada é uma confirmação de que vale a pena continuar se dedicando à missão. Em 2021, o pastor Rafael Rossi perdeu seu pai. E hoje, mais do que nunca, ele tem ainda mais forte o objetivo de alcançar cada vez mais pessoas, comunicando a mensagem de esperança da volta de Jesus. Mas os que fazem a vontade de Deus, esses permanecerão para sempre. E, gente, o pastor Rafael Rossi é genro de um ex-diretor da Novo Tempo, o pastor Milton Souza, que foi uma inspiração para muitas pessoas. Então, além do aspecto profissional, ocupar essa função tem um apelo pessoal para o pastor Rafael de continuar o legado, não só do pastor Toninho, que está se aposentando, mas também do pastor Milton. Como que o senhor recebe esse chamado? Bom, Darcy, foi algo assim muito inusitado pensar que anos depois que o pastor Milton esteve aqui à frente da Novo Tempo, o genro receberia um chamado. O pastor Milton liderou a Novo Tempo num processo de mudança, porque antes de estar aqui em Jacareí, estava em Nova Friburgo. E ele idealizou esse processo de transferência para o estado de São Paulo, estar nesse local que proporcionou tanto crescimento para o Novo Tempo. Só que esse sonho foi interrompido no meio, porque ele também teve uma morte repentina, ele teve um câncer muito violento que acabou levando a vida dele em 83 dias, desde a descoberta até o seu falecimento. E depois, anos, eu recebo a incumbência de seguir esse trabalho, que para minha família é como se fosse uma continuação. É o legado do pastor Toninho e também a continuação daquilo que o Milton plantou anos e anos atrás. Legal, uma homenagem mesmo à família e uma responsabilidade que aumenta. Exatamente. Né, pastor? Bom, um detalhe, o auditório aqui do Novo Tempo leva o nome pastor Milton Souza. Verdade. Gente, o pastor Rafael tem um longo percurso na comunicação também. Além da formação em teologia, tem pós-graduação na área de comunicação e liderou toda a comunicação da Igreja Adventista na América do Sul por muitos anos. Também é apresentador aqui na Novo Tempo, do programa Arena do Futuro. Enfim, a experiência é grande e é importante saber sobre a visão do novo presidente para o futuro da Novo Tempo, que é um dos principais canais de comunicação religiosos do Brasil, com expansão na América do Sul e com impacto mundial, já que os conteúdos aqui são compartilhados com outros países. O que o senhor vê aí com os próximos passos da Novo Tempo? Bom, Darcy, obviamente a Novo Tempo ela vai precisar continuar se preparando para o futuro. As tecnologias estão mudando o tempo inteiro. Exato. Nós estamos num tempo de inteligência artificial. Nós não temos um quadro claro onde tudo isso vai terminar, porque é o tempo inteiro algo novo surgindo. E o que nós precisamos é nos antecipar e colocar Novo Tempo como vanguarda, como ela foi até aqui. Porque nós usamos tudo a favor da pregação do Evangelho, que é o que nós mais queremos. Ter uma linguagem adequada para chegar ao coração das pessoas e apresentar Jesus como solução, como Salvador, como Senhor, aquele que pode transformar a sua vida e dar uma nova perspectiva. E para isso, nós precisamos encontrar meios e formas, e a Novo Tempo tem que estar sempre antecipado. Há um tempo atrás, Darcy, eu fiz aula de surf. Eu não me virei um bom surfista, não. Mas nessa aula de surf, eu aprendi que você tem que estar antes da onda, no momento certo para você conseguir surfar a onda. O mesmo acontece quando a gente pensa na comunicação.
a gente tem que estar antes da onda chegar. É a visão. Exatamente, é a visão antecipada. Então, o mundo está mudando na comunicação e nós temos que nos antecipar. Uma rede que é ágil, uma rede que está preparada para falar com as novas gerações, uma rede que está preparada para entrar no coração das pessoas e assim fazer a diferença e preparar um povo para a breve volta do Senhor Jesus. Porque eu sonho que Jesus volte nos nossos dias. Ele tem a missão no coração, gente. Desde 2021, o pastor Rafael tem atuado como evangelista, sendo responsável também pelos projetos missionários da Igreja Adventista. Como que o senhor vê o papel da comunicação de massa, né? TV, rádio, web, principalmente no cumprimento da missão? Bom, Darcy, Jesus disse que o evangelho vai ser pregado ao mundo inteiro e então o fim vai vir. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com guerra, rumor de guerra, catástrofes. Bom, isso tudo vai acontecer, mas não é o fim. O fim, Jesus já disse, é o evangelho. Quando o mundo inteiro souber, ele volta. E a Novo Tempo, ela é esse braço poderoso de pregação do evangelho. Podemos pregar batendo de porta em porta, vai demorar muito, mas usando a comunicação vai ser bem mais rápido. Todas as ferramentas vai que ser temos. bem mais rápido. E a Novo Tempo, ela é o grande acelerador da missão. Por isso, eu estou muito empolgado, porque eu sei aquilo que nós podemos fazer aqui dentro da Novo Tempo. Gostei disso, viu? Acelerador da missão, muito bom. É isso aí. Bom, e falando em cumprimento da missão, gente, por onde o pastor Rafael Rossi passou, vidas foram impactadas. A gente vai ver um pouco disso agora. É interessante pensar como Deus prepara os seus líderes. Por 15 anos, ele teve o pastor Antônio Tostes liderando a Novo Tempo e foi um período de crescimento e um período de bênçãos também. Mas agora, Deus tem um novo líder, pastor Rafael Rossi, aqui das Filipinas, onde eu estou agora. Eu quero deixar uma mensagem de boas-vindas a você, pastor Rafael. Em nome da Igreja Adventista em todo o mundo, muito obrigado por aceitar esse desafio. Eu conheço o pastor Rafael há vários anos. Ele é um pastor e um líder. Ele é alguém focado na missão, mas também alguém ousado nas iniciativas e nos planos para o futuro. E eu tenho certeza que assim como Deus usou o pastor Antônio Tostes, Ele vai usar você. Deus te use em cada momento, pastor. Dons Deus tem te entregado. Use para a honra e glória dele em cada momento. Que a televisão, que a rádio, que a internet possa ainda mais anunciar fortemente a volta de Jesus e preparar um povo e súditos para encontrar com Ele. Que Deus abençoe você. Parabéns, Rafael. Estou muito orgulhosa de você nessa nova missão que Deus está colocando no seu caminho. Sempre estarei orando por vocês. Amo muito, 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 muito. Beijos. Eu sempre tive muito orgulho do meu pai. Eu arrisco a dizer que eu sou a fã número 1. Ele, sem dúvida nenhuma, é o meu pastor preferido. A forma como ele mostra Jesus antecede muito antes dele entrar no púlpito para pregar. E sim, no seu dia a dia, Deus guiando cada passo, cada detalhe. Para mim, como filha, estar presente nesse ministério é motivo de muito orgulho. Agora, no Novo Tempo, que é um meio tão essencial e importante de alcançar pessoas para a volta de Jesus, é um privilégio. E nós, como família, estamos muito felizes de poder ser parte de tudo isso. E as minhas palavras para o Rafael agora são as seguintes: Rafael, eu tenho certeza que assim como os outros pastores que estiveram à frente da Novo Tempo durante esses anos e amavam a Novo Tempo, você também tem um amor pela pregação do Evangelho. E tenho certeza que assim como eles dedicaram a vida deles, você também vai dedicar a sua. Conte com as minhas orações, com o meu carinho, com o meu apoio, e se Deus quiser, logo, logo, nós vamos ver Jesus voltar. Que lindo! É isso, Uau. Os nossos principais Uau. líderes e as líderes do seu coração. Olha só. Olha, Darcy, me tocou profundamente. Tanto o pastor Stanley quanto o pastor Ayrton são pastores que são referência para mim, são amigos, modelos e a minha família. E que família linda, pastor. Obrigado, obrigado. É isso. É a minha base. É a sua base. É a minha estrutura. Que legal. E que você receba isso com muito carinho, viu? Eu tenho certeza que elas são a sua base, que vão te ajudar em todo esse ministério. E eu queria já aproveitar e pedir para que você fale para o nosso telespectador sobre os próximos passos da Novo Tempo em relação assim, o que você pensa que a Novo Tempo tenha que passar para as pessoas nos próximos anos? Bom, a Novo Tempo, ela vai seguir fazendo exatamente aquilo que ela sempre fez. Pregando o Evangelho, compartilhando a esperança, dizendo que Jesus Cristo em breve vai voltar.
nós vamos usar toda a nossa força para que mais pessoas saibam que há um Deus que é poderoso, há um Deus que é milagroso, há um Deus que pode transformar a sua vida e Ele vai fazer isso, porque esse Deus prometeu que vai voltar e eu tenho certeza que muito em breve Ele vai vir nos encontrar e a Novo Tempo existe exatamente para isso, para compartilhar a esperança. Nós não temos uma outra razão para existir. Não somos uma emissora mais de televisão, não somos mais uma emissora de rádio, não somos mais um canal no YouTube, não somos mais um outro perfil em rede social. Nós temos uma missão, que é transformar comunicação em esperança. O nosso objetivo é preparar um povo para o breve encontro com o Senhor. E eu quero agradecer você que está orando por mim, quero agradecer você que é anjo da esperança, quero agradecer você que acredita no Novo Tempo, porque nós vamos continuar fazendo o máximo. Você pode contar que eu aqui farei o máximo de mim para que Jesus volte nos nossos dias. Agora, essa esperança que a gente prega aqui é por você, viu? É por você que está aí do outro lado, que a gente ora, que a gente produz conteúdos, que a gente se organiza para levar o melhor para você e por você. Então eu queria que você deixasse um recado para o coração desse telespectador, que faz com que tudo isso aqui aconteça para levar o melhor para ele. Sem dúvida. Bom, o que eu tenho para te dizer é que o que nós fazemos aqui no Novo Tempo, e vamos continuar fazendo, é para transformar vidas de pessoas. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo, Ele hoje está vivo, Ele é real e a esperança ela não se confunde. A palavra de Deus, ela é a grande lâmpada que ilumina o nosso caminho. Essa lâmpada, ela pode ser uma lâmpada acesa ou pode ser uma lâmpada apagada. A lâmpada acesa, ela ilumina. A lâmpada acesa, ela mostra o caminho. E a Novo Tempo, ela tem esse objetivo, iluminar o caminho das pessoas, mostrar exatamente por onde ir, por onde devemos trilhar. E vamos seguir exatamente essa trilha do que a Novo Tempo foi, do que ela tem sido e aquilo que ela vai continuar fazendo. Eu sei os desafios que nós temos. Eu sei da grande responsabilidade que está nas minhas mãos e, obviamente, qualquer pessoa diante disso se sente muito pequeno, se sente, talvez, até sem ter as condições necessárias para a responsabilidade que chega nas mãos. Mas eu tenho certeza que o Deus que me chamou é o Deus que vai adiante. As vitórias que o pastor Toninho conquistou, Deus também vai nos dar. E eu conto com você para que juntos essa diferença aconteça. Eu conto com você para que juntos construamos um futuro lindo para o Novo Tempo, para que mais pessoas conheçam esse Deus que você já conhece. Amém. Pastor, dia 6 de dezembro nós também vamos estar juntos no Anjos em Ação, às 8 horas da noite, falando de milagres, falando do nosso trabalho aqui sim, mas principalmente o resultado desse trabalho, que é a salvação, que é a esperança levada para as pessoas, que é a transformação de vidas. É esse o nosso propósito. Que o Senhor te abençoe, te use e que Ele possa te dar toda a força nesse momento para que você seja capacitado para cumprir essa missão, esse novo chamado, viu? Muito Deus te obrigado. abençoe. Obrigado, Darcy. É isso, gente. Falamos de legado, de missão, de futuro. E toda semana o Revista Novo Tempo traz para você reportagens e também histórias inspiradoras, como as do pastor Toninho Tostes, do pastor Rafael Rossi, pessoas que dedicam a vida à missão e transformam vidas por onde passam. E ainda no Revista Novo Tempo de hoje você vai conferir mais histórias assim, viu? Do Brasil inteiro. Veja o que mais preparamos para você na edição de hoje. Depois de tornado que devastou cidade do Paraná, a ADRA chega para dar apoio às famílias que perderam tudo. Missão Real. Acampamento reúne mais de 1.000 crianças em uma experiência inspirada na história da Rainha Esther. Projeto musical reúne 8 vozes da gravadora Novo Tempo em parceria com a FAD Minas. Educação que transforma. Professor da Rede Adventista conquista primeiro lugar nacional em Olimpíada de Energia. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver! Na sexta-feira passada, um tornado devastou grande parte de Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste do Paraná.
Mas em meio a tanta destruição, a solidariedade também se fez presente. E a ADRA tem sido um dos principais braços de apoio na cidade. Ventos de mais de 300 km por hora atingiram a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. O furacão destruiu casas, derrubou postes e deixou centenas de famílias sem ter para onde ir. A cidade, que tem cerca de 14 mil habitantes, viu sua rotina ser transformada em questão de minutos. Foi um susto para nós, eram as 6 e pouco da tarde. Começou aquele trovejão tão rápido, Carmarião. Falei pro meu marido, essa coisa não tá boa. E realmente as coisas pioraram em pouco tempo. Segundo a Defesa Civil, mais de 1.000 pessoas ficaram desalojadas. Durante a semana, o número de mortos subiu para 7. Moradores tentam encontrar o que restou de suas casas. Em poucos instantes, o vento levou o trabalho, o sustento e a segurança de uma vida inteira. Entre os destroços, a cena é de silêncio e aflição. Destruiu tudo, né? Destruiu a cidade, casa, colégio. O que vai ser feito? Cheguei em casa e me encontro sem teto. Infelizmente estou sem teto. Até reconstruir vai demorar um pouquinho. Diante desta tragédia, a solidariedade começa a surgir em meio a um cenário desolador. E a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, é parte essencial dessa corrente de apoio. Desde o dia 8 de novembro, os voluntários da agência estão na região, oferecendo socorro imediato às famílias atingidas. Nós estamos, como ADRA, tocando em porta a porta para também ajudar as pessoas a ter um recurso para comprar alguma coisa a mais que vão necessitar. Na quarta-feira, um importante reforço chegou à linha de frente da ajuda humanitária. A carreta solidária da ADRA, totalmente adaptada para a atuação em emergências, está em Rio Bonito do Iguaçu, oferecendo lavagem e secagem de roupas, além de um espaço dedicado ao atendimento psicológico e emocional da população. E também vamos produzir cerca de 100, 200 até 300 refeições, café da manhã, almoço e janta. E esse é o trabalho da ADRA, o trabalho da igreja. E eu quero agradecer a todos vocês que estão colaborando e confiando na ADRA. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre essa ação que a ADRA está realizando. Você viu aí na reportagem quantas famílias foram afetadas e quantas estão sendo auxiliadas nessas ações. Por isso a gente vai para o Paraná agora falar com o Gustavo Cidral, nosso correspondente. Gustavo, a reportagem mencionou várias iniciativas que estão dando assistência a esses moradores de diversas formas. Quais ações estão sendo realizadas na carreta da ADRA hoje? Boa noite. Boa noite, Darcy. Sim, a carreta da ADRA chegou lá na quarta-feira e iniciou os atendimentos ontem, na quinta-feira. E ela tem uma carroceria de 45 metros quadrados, onde tem uma cozinha e também uma lavanderia, além de um espaço para atendimento. Essa cozinha ela tem capacidade para preparar cerca de 500 refeições por dia. São marmitas, né, que eles servem tanto no café da manhã quanto no almoço e no jantar para as vítimas e também para os voluntários que estão trabalhando lá em Rio Bonito do Iguaçu. Já a lavanderia tem capacidade para lavar cerca de 1 tonelada de roupas por dia, certo? É muita coisa. Também cobertores, né? Essas coisas mais pesadas que talvez tenham sujado ali na lama, nas chuvas. Essa lavanderia vai prestar para isso também. Além disso, tem um atendimento psicológico que estudantes do curso de psicologia da Faculdade Adventista do Paraná estão lá junto com professores fazendo um trabalho voluntário de atendimento a essas vítimas e também a voluntários que precisam ali de um amparo, né, de uma orientação dos que estão abalados psicologicamente. É ajudar essas pessoas a reconstruir suas casas também. Como está sendo esse processo, Gustavo? Sim, a ADRA distribuiu, né, os cartões para que essas famílias adquiram materiais de construção, mas também temos os voluntários lá da Ação Solidária Adventista, que é um departamento dentro da Igreja Adventista, que visa justamente ajudar o próximo, né?
E esses voluntários, eles estão primeiramente colocando telhados nas casas que perderam os telhados, né, na ventania. E na segunda etapa eles estão fazendo a parte elétrica e também hidráulica, e na terceira etapa será a pintura dessas casas. Então eles estão priorizando as casas que estão sem coberturas, né? Porque tem pessoas lá dormindo em barracas improvisadas com lona para não se molhar, e também cobriram as casas com lonas. Então a prioridade são essas casas, depois, como eu disse, né, a parte hidráulica e elétrica, e após isso a pintura. Eles já reformaram cerca de 10 casas e estão continuando lá, né? Inclusive, eles precisam muito de voluntários, principalmente de pessoal especializado em parte hidráulica e elétrica, para fazer essa reforma, né? Essa parte dessas casas. E, claro, ajuda no geral, pessoas que entendem de construção e pessoas que estão dispostas a ajudar. Lembrando que, para ser voluntário, precisa ser maior de 18 anos. Certo? Menores de idade, a Defesa Civil não permite e até barra se chegar lá. Então, se você deseja ajudar, precisa ser maior de idade e, de preferência, que conheça um pouco de construção civil e, se entender de elétrica e hidráulica, melhor ainda. Vi muita gente que assistindo ao programa, está se perguntando como ajudar também. Do que a ADRA precisa neste momento e quais são as formas de ajudar? A ADRA precisa muito de voluntários, né? Há muito serviço a ser feito lá. E, além disso, de doações, né? Principalmente o pessoal que está lá na construção, eles precisam de materiais de construção, né? Principalmente de parte elétrica e hidráulica neste momento, né? Inclusive, temos uma lista aqui de materiais que são as doações urgentes, como fio de 1,5 mm, 4 mm, 8 mm, tomadas, bocais para lâmpadas, interruptores, cano PVC, joelho, né, de conexão T, conexão rosca, enfim, quem entende de hidráulica e elétrica sabe do que a gente está falando. Então, eles precisam muito desses materiais para reformar as casas. Além disso, como eu já mencionei, né, de voluntários, e existe um contato de WhatsApp da própria ADRA em que quem tiver interesse de ajudar, de alguma maneira, seja por doação ou seja como voluntário, pode entrar em contato e informar seus dados para que possa ajudar de alguma maneira a esses voluntários lá em Rio Bonito do Iguaçu. Certo, Gustavo. Olha, o WhatsApp está aí na tela, tá bom, pessoal? Está dada aqui a informação e fica o apelo para os nossos telespectadores ajudarem os paranaenses nesse momento tão difícil. Obrigada pelas informações e na semana que vem a gente segue atualizando nossa audiência sobre a situação pelo Paraná, tá bom? Boa noite para você aí, Gustavo. E ainda falando sobre esse assunto, a gente conversa agora com o pastor Guinter, diretor da ADRA no Paraná, para entender como tem sido esse trabalho e a importância dessas ações da ADRA. Pastor Guinter, muito obrigada por conversar com a gente. A ADRA tem uma atuação conhecida em várias situações de emergência no mundo todo, mas para começar, como é que a agência se organiza quando uma tragédia como essa acontece? Boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite, amigos da Novo Tempo. Então, a ADRA, no mundo inteiro, tem um protocolo de emergência para essas grandes catástrofes. Portanto, nós procuramos estar no terreno 24 horas após o ocorrido. Então, nós já, como ADRA, estivemos aqui, já chegamos aqui há menos de 24 horas e acionando o nosso protocolo de emergência. Então, já chegamos com um tipo de ajuda, chegamos no terreno, conversamos com as autoridades da civil, com o governo, para, então, analisar também qual seria a nossa primeira resposta. E, obviamente, nessa situação aqui em Rio Bonito do Iguaçu, a gente não precisa ver muito, né? Precisamos ajudar as pessoas a reconstruir suas casas. Então, qual foi nossa decisão? Vamos ajudar as pessoas com algum recurso para comprarem um pouco de material que precisam. Por isso que lançamos também a campanha no Pix para as pessoas contribuírem e trouxemos voluntários e fomos de casa em casa cadastrando famílias para receber benefício. Ao mesmo tempo, também estamos trabalhando que essa carreta que está aqui atrás de mim viesse também para apoio à população. Agora, pastor, essas ações exigem recursos, né? E muita responsabilidade também. Como a ADRA administra as doações recebidas para garantir que cada ajuda chegue realmente a quem precisa?
Certo. Nós temos toda a preocupação de usar o recurso para que chegue o máximo de recurso nas famílias afetadas, não é? Então, como estamos aqui em Rio Bonito do Iguaçu, nós contratamos uma empresa que vende material de construção, não é? Então, eles vão administrar esse recurso, as pessoas vão receber da ADRA um voucher, né, um documento que diz quanto de elas têm nessa empresa, então elas podem escolher todo o material que precisam dentro daquele recurso que está disponibilizado para elas. Então, também fazemos um controle, as pessoas estão cadastradas, elas assinam um termo, não é, de recebimento, tanto da ADRA quanto da empresa que vai entregar o material para essas pessoas. Agora, pastor, nos primeiros dias a prioridade é atender as necessidades mais urgentes, mas o trabalho não para por aí. Como funciona o atendimento da ADRA depois que passa o momento mais crítico? Certo. Bem, na verdade, nossa resposta é imediata. Primeira semana do ocorrido. Também dentro dos recursos que dispõe para atender. Então, por exemplo, essa carreta aqui vai ficar aqui 10 dias, talvez 15 dias, enquanto temos recursos para manter esse trabalho. Então, obviamente, não ficamos muito tempo, mas ficamos as primeiras semanas atender com também, além do recurso que vamos distribuir para as pessoas para comprar material de construção, nós também recebemos da igreja muito material de limpeza, estamos distribuindo. Então, enquanto esses estoques de alimentos e materiais de higiene e limpeza estiverem conosco, nós vamos distribuindo, estamos presentes aqui até terminarmos nossos recursos. E, obviamente, outras organizações estão trabalhando, o governo. Então, nosso trabalho é emergencial nas primeiras semanas. Pastor, eu comentei agora há pouco com o Gustavo Cidral que muitas pessoas querem ajudar, mas às vezes têm dúvida, né? Como que, principalmente sobre a melhor forma de fazer isso? Porque as doações em dinheiro são tão importantes e como esse tipo de ajuda, através do cartão enviado, contribui para devolver a dignidade das famílias afetadas? Sim. Em todas as emergências como essas grandes catástrofes, a gente vê a solidariedade, não é? Os governos de estados, de cidades, as entidades civis, a população. Então, muitas pessoas doam materiais, mas o capital para comprar aquilo que as pessoas mais precisam, às vezes, é limitado. Então, nós sempre lançamos um Pix, as pessoas doam 50, 10. Então, à medida que esses recursos vão entrando na nossa conta, nós podemos ajudar 10, 11, 20 mil famílias, entende? Então, é melhor dar um recurso financeiro que é mais rápido de chegar e mais eficiente para chegar nas pessoas que, às vezes, o alimento é demasiado, a água é demasiada, não é? Esses primeiros recursos que todos querem entregar. Então, o recurso financeiro, ele é também mais fácil de chegar às famílias. Tá certo. Pastor, muito obrigada pela conversa e pelo trabalho da ADRA nesse momento tão desafiador. Pode ter certeza que solidariedade e empatia fazem a diferença na vida de quem está recomeçando. Que Deus abençoe vocês aí. Tudo de bom, viu? A todos os nossos doadores e a todos vocês. Bom, gente, chegou o momento de ver a sua mensagem aqui na nossa tela. Quer mandar para a gente uma mensagem, uma foto ou uma boa notícia? É só enviar para o nosso WhatsApp. O número 12 98135 2908. Vem para a tela comigo. Thalita de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Oi, Darcy. Eu sempre tento me envolver com ações sociais. Sou bem ativa aqui na minha igreja, ajudando na entrega de alimentos e roupas para famílias vulneráveis. É isso, a solidariedade do povo de Deus. Flávio da Moca, em São Paulo.
Olá, Darcy, minha rotina é muito corrida, mas a solidariedade precisa fazer parte da nossa vida, então eu separo um dinheirinho por mês para ajudar ações sociais. Que legal, muito obrigada, Flávio, tudo de bom para você, viu? Nós vamos para o intervalo agora, na volta você confere o quadro Missão 360. O Silvio Suerriro nos traz a história de crianças que encontraram o Evangelho em uma biblioteca antiga na Albânia. E ainda hoje, no Paraná, um acampamento reuniu mais de 1000 crianças em uma experiência inspirada na história da Rainha Esther. Eu volto já. Hoje, no Missão 360, vamos acompanhar o penúltimo episódio do documentário sobre a história da Igreja Adventista na Albânia. E neste episódio, você vai descobrir por que um prédio histórico na Albânia guarda memórias especiais para a Igreja Adventista deste país europeu. Olha só. Nos anos 90, a Albânia vivia a transição do comunismo para a democracia. E foi nesse período que uma antiga biblioteca da cidade de Korça se tornou um espaço para que crianças pudessem conhecer sobre a palavra de Deus. Um lugar simples, mas cheio de significado. Olá, eu sou a Adriana Nunca Borges. Estamos aqui no prédio da Prefeitura da cidade de Korça, que antigamente, há 30 anos atrás, era a biblioteca da cidade. Eu estou aqui para falar um pouquinho da importância deste prédio na minha vida como pessoa. Foi aqui que eu conheci os primeiros missionários brasileiros que vieram trazer a palavra de Deus. Pastor Oliveiros Ferreira e sua família vieram aqui pregar o Evangelho para nós, para o nosso povo albanês. Estou subindo aqui as escadarias da biblioteca. Era a biblioteca da cidade de Korça e foi aqui que eu comecei meu trabalho pastoral, evangelístico, quando cheguei na Albânia. Eu cheguei aqui na cidade de Korça exatamente no dia 15 de julho de 93, para morar e viver aqui. Então, eu peguei uma casa. Na mesma semana, já alugamos aqui a biblioteca e começamos o nosso trabalho aqui. Na minha época, eu era uma pré-adolescente e para mim foi muito impactante, porque eu não conhecia a Deus, não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus, mas aqui eu tive a curiosidade de ver estes estrangeiros missionários que vieram num país pobre e justamente nestas salas aqui, neste prédio, antigamente havia várias salas, porque era uma biblioteca, e aqui eles pregavam a palavra de Deus. Então toda essa área aberta a gente alugava, não era bem barato, na verdade, não era caro. E aqui, mais ou menos, eu colocava, mais naquele canto ali, colocava uma mesinha e comecei a pregar. Convidava os amigos, aqueles familiares dos conversos de Daniel Luiz, vinham, começaram a convidar amigos. Comecei a fazer amizade na rua, minha esposa também. E aqui a gente começou a Igreja Adventista Sétimo Dia de Korça, que depois construímos na parte nova da cidade e inauguramos há 30 anos atrás. Meu nome é Bled Leno, natural aqui de Korça, Albânia. Me lembro, uns anos 90, eu era uma das crianças que entraram aqui nesse local pela primeira vez. Era 1993 e naquela época já era pós-comunismo e nós não tínhamos abertura nenhuma a nada do mundo europeu ocidental.
eu sou Vacian Leno, também sou natural aqui de Corte. Assim como meu irmão contou, eu também fazia parte daquele grupo de crianças em 1993, lá no final de 1993, quando a gente descobria aqui muita variedade, muita literatura que era oferecida. E pela primeira vez essa biblioteca aqui, na época esse prédio era uma biblioteca pública, e eles estavam organizando uma exposição de livros. E na verdade, a exposição de livros era naqueles salões lá. E todo dia depois da escola nós chegávamos aqui e íamos ali direto para ver livros, revistas, literatura ocidental europeia que nós não tínhamos tido acesso antes. E eu me lembro uma vez, um dia, um sábado, nós chegamos e a exposição estava fechada. E ficamos muito frustrados porque nós tínhamos tirado aquela tarde para poder estar aqui e ver mais livros e revistas. Enquanto que percebemos que a sala estava fechada, decidimos bater na porta à frente, no salão à frente. E o salão à frente era um salão enorme. Como vocês estão vendo aqui, esse salão começava aqui e ia até ali o final, na primeira coluna. Então era um dos maiores salões que tinha aqui nessa biblioteca na época. E me lembro de ter batido na porta, aberto a porta, estávamos com um grupo de crianças de 10, 11, 12 anos, e abrindo a porta vemos esse salão imenso e um grupo de pessoas reunidos mais ou menos, sentados mais ou menos aqui. E eu me lembro, a primeira impressão era um senhor bem vestido, sentado na frente, ali na frente do grupo, com um livro na mão, que depois eu entendi que era a Bíblia, e uma outra pessoa do lado que estava traduzindo. Ele falava em inglês e essa pessoa do lado estava interpretando para o albanês. E nós ficamos ali parados na porta, não sabendo o que estava acontecendo, enquanto que vieram até nós uma jovem senhora muito simpática, e ela, vendo várias crianças estando aqui, nos convidou para entrarmos dentro do salão. E esse casal de missionários eram os brasileiros, pastor Oliveiros e Ailange, que estavam fazendo esses cultos aqui. Então aqui posso dizer que começou tudo para mim, para meu irmão, para muitos dos meus amigos. E ali pela primeira vez eu ouvi uma história da Bíblia. Ela usou alguns livros antigos, histórias da Bíblia, em alemão, que tinham recebido como ajuda da ADRA Alemanha. E ali ela contou para nós a primeira história da Bíblia, que era a história de Moisés, bebê, e da experiência de confiar em Deus, da sua mãe, da sua irmã, e lançar Moisés no rio Nilo, e a providência de Deus através da princesa do Egito e tudo mais que aconteceu na vida dele. E essa foi a primeira história que impactou a minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar de Deus, nunca tinha ouvido falar da Bíblia, não fazia sentido para mim, não tinha noção nenhuma do que aquilo significava, mas essa foi a primeira apresentação, e a partir dali a minha vida mudou. E aqui começou um núcleo dos jovens que mais para frente se tornou líder aqui da igreja nossa aqui local, que foi depois construída depois de alguns anos. E a maioria desse grupo hoje serve para a igreja ao redor do mundo. Então é um lugar muito marcante para nós, para a minha vida, para a vida do meu irmão e para muitos outros que aqui conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o que é amor de Deus. Portanto, aqui foi o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Corte, no meu período. Porque, na verdade, o início foi com Daniel Luiz, em 1934, quando ele veio dos Estados Unidos, onde ele se converteu ao Adventismo,
e veio aqui estabelecer a igreja. Daniel Lewis era formado pela Harvard e, na verdade, era albanês, que havia emigrado como criança lá para os Estados Unidos. E aí, ele, quando se converteu, ele veio como voluntário inicialmente e depois a igreja o contratou full-time, tempo integral. Mas, no meu tempo, começamos aqui. Daniel Lewis morreu em 1953, consequência de tortura, foi condenado a 20 anos de trabalho forçado. Já contei essa história, mas aqui eu comecei. Louva a Deus, e hoje nós temos a nossa igreja aqui. Vim comemorar o 30º aniversário da Igreja Adventista Sétimo Dia da cidade de Korça, aqui no sudeste da Albânia, a 30 e poucos quilômetros da fronteira com a Grécia. Deus seja louvado. É muito emocionante estar aqui hoje, lembrando que 30 anos atrás, eu estava exatamente neste lugar com um grupo de crianças, contando histórias da Bíblia. E nessa porta aqui, eu me lembro que num sábado apareceram alguns meninos e vieram assim para saber o que estava acontecendo nesse lugar. E eu me lembro então que esses meninos vieram e entraram e ouviram a história que eu estava contando. E eles vieram, entraram, ficaram e nunca mais saíram. Então hoje para mim é um motivo de muita alegria poder ter esse pessoal aqui até hoje, que acabaram se tornando os nossos filhos, né? E agora são todas os nossos filhos. Em um dos mais extraordinários textos do Novo Testamento sobre a experiência de seguir o Mestre Jesus, nos encontramos aqui no Evangelho de João. Poucas horas antes de ser preso e morto, Jesus Cristo afirmou aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. De maneira clara, aqui nós vemos talvez a maior característica de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo: amor. Esse amor, ele provém inicialmente de um profundo relacionamento com Deus, mas não pode ficar apenas no âmbito pessoal. Esse amor, ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. No entanto, a melhor maneira de expressar esse amor aos que estão ao nosso redor e também àqueles que estão distantes de nós é através de ações. Ações que possam demonstrar através de maneira prática, no serviço ao próximo, quem de fato é Deus na nossa vida. Entre tantas outras iniciativas no intuito de fazer discípulos ao redor do mundo, a Igreja Adventista também mantém oportunidades àqueles que ainda estão ali no período escolar, mas que também desejam servir. Pessoas que sentem o desejo de manifestar de maneira concreta amor àqueles que tanto necessitam. Em outras palavras, sendo assim também o verdadeiro discípulo do Mestre. O programa de estudantes missionários na Igreja Adventista teve o seu início de maneira informal na sala de estar do Dr. William Lovelace, na década de 50. Ele era pastor da Igreja Adventista de Tacoma Park, a Lago Church, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Alguns líderes estudantis das atividades religiosas ali do campus do Columbia Union College estavam buscando ali maneiras de transformar a experiência missionária em algo real para eles. Até aquele momento, os missionários, que já eram um número considerável, eram apenas pessoas de uma idade mais avançada. Mas essa nova ideia de enviar estudantes como missionários para outras partes do mundo teve um impacto extraordinário entre aqueles alunos e foi rapidamente aceita e apoiada. O primeiro estudante missionário, Marlin Mathiathan, ele serviu durante o verão de 1959 no México. Primariamente, ele ajudou pastores locais a evangelizar uma área remota do país. Mas ao voltar, ele trouxe consigo histórias e experiências marcantes dessa sua viagem, que rapidamente chamou a atenção e levantou o desejo em outros alunos que também tomaram decisão de participar da missão servindo em outras partes do mundo. Geralmente, os estudantes que queiram servir como missionários dedicam um ano da sua vida integralmente ao avanço do reino de Deus em alguma parte do mundo que necessite diretamente de ajuda. Como praxe, o estudante ele assume os gastos de viagem e a instituição que o recebe concede ao aluno um pequeno estipêndio mensal para cobrir as suas necessidades básicas de moradia e também de alimentação.
Um estudante missionário tem a oportunidade de transformar o coração daqueles que ele entra em contato. E, sem dúvida alguma, alguém sempre é impactado com esse tipo de iniciativa. Ao dedicar um ano da sua vida para Deus, sonhos sempre se transformam em realidade. Muitas vezes, o resultado é visto na construção de uma nova igreja, ou quem sabe no auxílio a uma comunidade carente, ou no sorriso daqueles que são tocados pelo estudante missionário. Mas com certeza, um dos grandes beneficiados é o próprio estudante. História após história confirma que aqueles que servem dessa forma nunca mais retornam como a mesma pessoa. A paixão por outros e o desejo de servir na missão de Deus tem o poder de mudar por completo a vida desses estudantes que, de maneira tão altruísta, decidem viver a real experiência de ser e fazer discípulos entre aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Se você deseja ter maiores informações sobre como servir ao Senhor em sua missão como estudante missionário, entre em contato conosco para obter maiores informações sobre como você também poderá fazer discípulos para Cristo em outras partes do mundo. E então, malas prontas? Que tal dedicar algumas semanas ou até mesmo um ano da sua vida ao Mestre Jesus? Antes do intervalo, vamos ver mais alguns recadinhos do nosso público aqui na tela. Solta aí. Rivânia de São Paulo, boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que participei do Imerecida Graça, apresentado também por você. Foi uma bênção, um beijo para você. Que legal essa lembrança aqui, tudo de bom. Tem mais? Marcil, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Olá, Darcy, estou muito feliz por Deus ter me abençoado, pois consegui minha aposentadoria e estou passando o pôr do sol com a minha mãe, Marli. Que legal, um abraço para vocês, Deus abençoe. A seguir, no Pará, estudantes debatem cuidado com a Amazônia e mostram que preservar o planeta é também um ato de fé. E ainda hoje, Educação que Transforma. Professor da Rede Adventista conquista primeiro lugar nacional em Olimpíada de Energia. O intervalo é bem rapidinho, então fique comigo aqui. Pense em um animal que você gosta muito. Agora imagine se ele desaparecesse para sempre. Ruim, né? Esse é o cenário de cerca de 28% das espécies classificadas em todo o mundo que estão atualmente ameaçadas de extinção. Essa informação é de um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza. Esse é um problema diretamente ligado às mudanças climáticas, um tema que precisa de atenção e medidas urgentes para reverter cenários assim. Para nós, como cristãos, é ainda mais preocupante ver a criação de Deus assim e lembrar da nossa responsabilidade em cuidar dela. No Pará, o tema está em debate durante a COP30. Mas tem mais gente também buscando ensinar e aprender sobre sustentabilidade e preservação para fazer a sua parte desde cedo. Enquanto líderes mundiais discutem na COP30 caminhos para conter as mudanças climáticas, um outro debate acontece bem aqui, na base, dentro das escolas. É onde nasce a consciência de que cuidar do planeta é também um ato de fé. Foi com arte, fé e conhecimento que o Colégio da Faculdade Adventista da Amazônia realizou a Feira Científica Criacionista 2025 com o tema Terra Nova, Amazônia sob o olhar do Deus Criador. O tema da nossa feira foi pensado para envolver os nossos alunos no contexto da COP30, que será realizado aqui na nossa região. A nossa feira teve como objetivo fazer com que os nossos alunos refletissem sobre o cuidado com a natureza, mas sobre a ótica criacionista, entendendo que também preservar o meio ambiente é um ato de responsabilidade diante da criação que Deus nos presenteou. Em cada estande, os alunos mostraram o quanto é possível aprender sobre ciência com os olhos da fé. Estou falando sobre a evapotranspiração, que é quando a árvore libera água na atmosfera, criando um ciclo constante de umidade. E eu aprendi que a gente não pode poluir o meio ambiente nem a água, porque senão vai fazer mal para o planeta e para a nossa saúde. Durante a feira, os alunos tiveram a oportunidade de observar e experimentar a natureza de perto. Cada estante funcionou como um laboratório vivo, onde descobriram como a Amazônia funciona, como os ecossistemas se mantêm e como pequenas ações podem fazer a diferença na conservação do meio ambiente. Aprender com a natureza é de suma importância, ainda mais tratando da Amazônia, que é um dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do planeta. E se tratando aqui da FAAMA, é como se fosse um laboratório vivo. Quero mostrar que até Deus fala que é importante preservar a natureza,
Porque ele que fez. Se você fizer um prédio, você não vai querer que destrua o seu prédio. Pais, professores e líderes também destacaram a importância de unir conhecimento e espiritualidade para formar cristãos conscientes e comprometidos com o cuidado da criação. Nós precisamos educar principalmente as crianças para que consigam entender o cuidado, a conscientização que devemos ter para cuidar do que é nosso. Quando isso é ensinado, os alunos saem com seu coração firme, sabendo que eles têm um pai, eles têm um criador, eles têm um propósito. Então isso faz com que cada um tenha um sentido para a sua vida. No início deste mês, adolescentes de todo o norte da Bahia se reuniram para o Celebra Tim, o encontro marcado por louvor, amizade e missão. Foram momentos de adoração, de testemunhos e serviço que reforçaram o chamado de Deus para essa geração. O evento mostrou que discipular é também um estilo de vida. Confira na reportagem do Tiago Conceição. Em cada rosto, um brilho diferente. Em cada passo, uma história sendo contada. Mais de 1.500 adolescentes se reuniram para celebrar uma jornada de desafios, conquistas e fé. Foi o Celebra Tim, um movimento que mostrou que o chamado de Deus não tem idade. Ao longo do ano, cada desafio cumprido, cada ação realizada, cada doação feita, revelou o coração de uma geração disposta a fazer a diferença. O Celebra Tim foi o fruto dessa caminhada, uma fé que se tornou ação. Eles estão aprendendo a adorar, estão aprendendo a servir e aprendendo a partilhar o Evangelho para que mais pessoas também estejam preparadas para a vinda de Jesus. Entre as histórias desses jovens, uma se destaca, a de Kemily Vitória, de apenas 13 anos. Ela foi chamada para ser Fisher, uma adolescente chamada a discipular outros adolescentes. Mas no início, o medo falou mais alto. Eu pensei em não aceitar porque eu estava com muito medo e de uma certa forma eu estava com vergonha de pregar na Semana Fisher, que foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. A missão é para as pessoas que estão ao nosso redor e não só para as pessoas que estão fora e longe da gente. Ao aceitar o chamado, Kemily viu o impossível acontecer. Sua melhor amiga decidiu se batizar após ouvi-la pregar. Um ato de coragem que transformou vidas. É muito gratificante estar aqui neste dia, vendo esses adolescentes, na média de 1.400 adolescentes, aprendendo sobre o discipulado. Porque o discipulado começa cedo. Se a gente investe, se a família investe, se a igreja investe, esses meninos aprendem a pregar o Evangelho. E o nosso objetivo neste dia é exatamente esse, que eles aprendam que eles já estão perto do último dia. Essa geração tem energia, essa geração tem criatividade e tem tempo. E aqui no Celebra Tim, tudo isso se transforma em missão. O Celebra Tim é mais do que um evento. É uma experiência de reencontro, de propósito e de missão. É o grito de uma geração que decidiu dizer: eu vivo o chamado, eu escolho servir, eu escolho Deus. E agora é aquele momento da gente saber quais são os destaques internacionais do programa ANN de amanhã. Pastor Williams Costa Júnior conta pra gente agora. Concílio Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia define metas globais de crescimento até 2027. Em Fiji, celebração sabática lota estádio e mobiliza 15 mil fiéis em um dos lugares mais isolados do planeta. Cidade Virtual Adventista em Roblox conecta adolescentes do mundo todo. Na Mongólia, jovens enfrentam o desemprego e desafios religiosos, mas encontram esperança em escola adventista. Para mais histórias inspiradoras, assista ao programa completo da ANN todos os sábados, às 6h30 da tarde, horário de Brasília, na TV Novo Tempo. Ou acesse agora mesmo o canal da ANN News no YouTube. Muito obrigado por sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus lhe abençoe e um forte abraço. Um abraço, pastor. Gente, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi palco do encontro de empreendedores cristãos, chamado Juntos. Foram cerca de 230 participantes e o evento se consolida a cada edição como um dos principais espaços de integração entre fé, propósito e negócios na região.
Campo Grande foi palco, no início de novembro, da 5ª edição do Encontro de Empreendedores Cristãos, o Juntos. Em 2025, o evento reuniu cerca de 230 participantes e se consolida, a cada edição, como um dos principais espaços de integração entre fé, propósito e negócios no Mato Grosso do Sul. Criado por empresários adventistas durante a pandemia, o projeto nasceu com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo cristão por meio de mentorias, workshops e palestras com especialistas de destaque nacional. Em todas as edições do encontro, o tema das finanças ganha destaque. Desta vez, a planejadora financeira Julie Nunes trouxe reflexões valiosas sobre como encontrar o equilíbrio financeiro sem perder o propósito. É encontrar o equilíbrio entre você ter sua realização profissional, você ter uma vida confortável, você ter dinheiro guardado, você conseguir crescer, se desenvolver, também ajudar as pessoas. E para quem participou do evento, a experiência vai muito além do aprendizado técnico. Participo do Juntos há 3 anos e o Juntos eu diria que ele não é só para empreendedores, ele serve para a vida. Isso faz com que não somente o profissional, mas a pessoa em si consiga criar soluções para todos os percalços que a liderança traz. Com a missão de unir pessoas, fé e negócios em um mesmo propósito, o Juntos segue crescendo e inspirando empreendedores, fortalecendo e propagando uma identidade missionária em cada participante. É o que explica o atual presidente do projeto, Dr. Rubem Godoy. Nós podemos ser excelentes profissionais lá fora, mas por trás daqueles profissionais, nós somos missionários. Não tem como ter sucesso nesta terra se o nosso negócio não é um negócio alinhado com a vontade de Deus. Ou seja, eu conecto a minha vida particular com a minha vida profissional e a minha vida espiritual. E vamos agora para São Paulo. No sudeste do estado, um acampamento para crianças foi digno de realeza, minha gente. Os pequenos mergulharam em uma experiência inspirada na história da Rainha Esther, com direito a um encantador desfile de carruagens. Olha só. Você já pensou como seria receber um rei e uma rainha? Mais de 1.000 crianças viveram esta experiência no 6º Aventurí do Sudeste Paulista, baseado na história bíblica da Rainha Esther. Entre coroas, capas coloridas e muitos sorrisos, uma história antiga voltou a inspirar as novas gerações aqui no Aventurí do Sudeste Paulista. Nós escolhemos o tema Missão Real porque a gente contou a história de Esther. Esther tinha uma missão muito importante para realizar dentro da realeza, dentro de um palácio. Mas nós contextualizamos para os dias de hoje, dizendo que a missão é real hoje porque eles estão a serviço do rei. Entre as atividades, um dos momentos mais marcantes foi o desfile de carruagens, no qual cada clube precisou usar criatividade para representar o transporte real. Foi a primeira vez que a gente fez um desfile assim, Aventuris aqui na Ápice. E a proposta foi fazer uma imersão no tema, primeiramente, né? O tema é sobre Esther, né? O tema bíblico do Aventurí e esse clima de realeza que a gente queria trazer. Mais do que um programa infantil, o Aventurí também é uma experiência em família. Rosane e o marido sentiram isso ao inscreverem a filha no clube de aventureiros e, mais do que apenas acompanhá-la, decidiram participar. Hoje em dia nós vemos as crianças muito em tela, muito engessadas dentro de casa, né? Então, quando nós vimos todo o trabalho, né, dos aventureiros, nós não pensamos 2 vezes. Eu achei tudo muito lindo, a participação de todas as crianças, né? E eu falei ainda, eu comentei com meu marido, eu falei, nossa, eu me senti como se eu estivesse voltando realmente para o primeiro amor. Esse é meu primeiro aventura e eu achei muito legal. O Aventurí também contou com a Sala da Calma, um espaço para crianças que precisam de um momento de silêncio, como explica a psicóloga Tamires Araújo. A Sala da Calma existe para ser um apoio para crianças que têm alguma dificuldade ali para estar naquele espaço, seja por conta do barulho, seja por conta da iluminação. Então essas crianças elas vão para a Sala da Calma para ter um momento ali para conseguir se regular e ficar bem durante a programação. O objetivo é acolher todas as crianças e contribuir para o seu desenvolvimento, oferecendo uma experiência única. Cada clube também recriou a história da Rainha Esther, desfilando com seus reis e rainhas, um momento que vai ficar marcado na memória de cada aventureiro. Que legal!
E já já eu quero ver os recados e boas notícias dos nossos telespectadores aqui na tela, viu? Mas antes, a Patrícia Mater e o Jackson França trazem um recadinho pra gente, para quem está em casa também, viu? Boa noite, gente. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado, Darcy. Feliz sábado, querido amigo que acompanha a TV Novo Tempo. Feliz sábado também para você, Jackson França. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy, e a todos. Olha, antes de qualquer coisa, quero fazer um convite especial. Ouça a Rádio Novo Tempo. Dá para ouvir em qualquer lugar do mundo. É só baixar o nosso aplicativo gratuito. Aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela e baixa agora mesmo, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Jackson. Enquanto você baixa, a gente te mostra mais uma das ações da Rádio Novo Tempo na comunidade. Olha só esse momento lindo que aconteceu em Teresópolis. Foi uma tarde inesquecível. O encontro dos amigos da Novo Tempo reuniu ouvintes, amigos e a equipe da rádio em um momento especial de comunhão e alegria. O evento aconteceu na Igreja Adventista Central de Teresópolis e teve a presença do pastor Carlos Rafael, coordenador da Escola Bíblica Novo Tempo, também do pastor Damião Soares e do quarteto Aron, que emocionou o público com músicas cheias de esperança. Teve estudo da Bíblia, coquetel de confraternização e muitas surpresas preparadas com carinho para quem acompanha a programação da Rádio Novo Tempo. E a Rádio Novo Tempo é isso, é serviço social, é companhia, informação e esperança todos os dias. Feliz sábado para você. Acompanhe então a nossa programação e continue pertinho da gente. Feliz sábado, Darcy. Voltamos com você. Obrigada, gente. Feliz sábado para vocês também. Agora sim, a sua boa notícia aqui na tela. Vem comigo. Rivânia de São Paulo, boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que participei do Imerecida Graça, apresentado também por você. Um abraço, tudo de bom para vocês aí. Tem mais? Simone de Veracruz, na Bahia. Oi, Darcy, minha boa notícia foi o grande livramento que Deus deu ao meu esposo, que trabalha com elétrica. Amém. O Senhor nos protege sempre. Tudo de bom, viu? José Raimundo de Pojuca, na Bahia. Boa noite, minha irmã Darcy. Passando por aqui para desejar um feliz sábado para vocês. Mande um abraço para a nossa igreja de Pojuca e para todos os Calebs. Tá certo, José Raimundo? Um abraço para você, para a igreja de Pojuca e para os Calebs também. Tudo de bom, viu? E vamos para a nossa última pausa. E na volta tem mais boa notícia para você, é claro. A gente conta do professor da Rede Adventista que conquistou o primeiro lugar nacional em Olimpíada de Energia. E ainda, o projeto musical reúne 8 vozes da gravadora Novo Tempo em parceria com a FA de Minas. Eu volto já já com os detalhes. Já de volta, e eu tenho uma pergunta para você que tem filhos ou netos. De que maneira você incentiva esses jovens a desenvolverem criatividade, ideias, planos? Em Minas Gerais, tem escola que está fazendo isso enquanto ensina sobre perspectivas de futuro, faculdade e empreendedorismo. Veja na reportagem como isso tem sido feito na região central do estado. Transformar ideias em soluções reais. Foi com esse propósito que os alunos do ensino médio da Escola Adventista em Belo Horizonte participaram da Feira de Empreendedorismo, um projeto que uniu ciência, tecnologia e muita criatividade. Aqui já é a culminância do projeto. O projeto começou com uma necessidade que nós enxergamos dos meninos terem uma vivência um pouco mais próxima do meio acadêmico, né? Cada grupo viveu na prática um pouco do que é ser universitário, com prazos, artigos científicos e até a defesa de um projeto diante de uma banca avaliadora. Então, nós propusemos fazer esse projeto em 2 etapas, onde na primeira etapa eles fizeram um artigo científico, defenderam para uma banca e a proposta é que eles fizessem a partir de cidades inteligentes, né, pelo mundo, que eles descobrissem algum defeito, alguma falha nessas cidades quase perfeitas. E a partir daí eles propuseram no artigo melhorias nessas áreas. O trabalho envolveu 159 alunos das 4 turmas do ensino médio, da unidade de São Francisco. Olha, é bem interessante o projeto que a escola lançou, principalmente da parte de sustentabilidade. A gente está atravessando um período que é complicado
que é difícil, principalmente para as novas gerações entenderem o que é sustentabilidade e como trabalhar com ela. Bom, foi uma experiência nova, né? A gente nunca tinha feito isso antes. E como você mencionou na questão da faculdade também, a professora, a Kátia, ela mostrou, né, como é que se faria um TCC. E aqui foi basicamente isso, nós tivemos que pesquisar vários artigos, pensar um pouquinho com o nosso grupo e proporcionar essa melhoria para cada cidade inteligente que foi dada para cada grupo também. Mais do que notas e resultados, o que ficou foi o aprendizado de trabalhar em equipe, de ter disciplina e acreditar que boas ideias podem transformar o mundo. Os pontos turísticos são bem distantes um do outro. A gente pensou numa ciclovia para ligar esses monumentos e pensamos na bicicleta também como um modal sustentável, porque vai incentivar as pessoas a andar de bicicleta, ter uma vida mais sustentável e vai reduzir a emissão de CO2, que é dos carros, de motos. Os alunos do ensino fundamental e infantil também participaram, comercializando produtos e aprendendo a negociar e a conquistar os seus próprios clientes. Desta forma, ensinar economia e finança na prática. Agora, olha só que legal. Colaboradores da Igreja Adventista no Rio de Janeiro se uniram em uma iniciativa especial de solidariedade. Eles são funcionários da sede administrativa da igreja para o centro, serra e norte do estado e fizeram uma tarde de alegria e cuidado para mães e crianças acolhidas pela Associação Abrigo Rainha Sílvia, uma ONG que oferece apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. Os voluntários preparam lanches, brincadeiras, momentos de contação de histórias e também mensagens de esperança. A atividade foi marcada por sorrisos, abraços e gestos simples, mas cheios de significado, como você está vendo aí nas imagens. Um momento especial que reforçou o compromisso dos colaboradores com o serviço ao próximo e o desejo de transformar a fé em atitudes práticas, levando conforto e empatia a quem mais precisa. Muito legal, não é? E na mesma sede da Igreja Adventista, uma mega formatura marcou o encerramento de uma série de cursos de capacitação. Mais de 500 pessoas participaram do programa, entre formandos das áreas de evangelismo, Ministério da Mulher, Escola Sabatina e Ministério da Criança e do Adolescente. A cerimônia foi realizada em Campos dos Goitacazes e Itaboraí e representou o resultado de meses de aprendizado, troca de experiências e preparo para o serviço comunitário e espiritual. Os novos líderes receberam certificados após concluírem módulos voltados para discipulado, ensino bíblico e liderança prática nas igrejas. Segundo os organizadores, a proposta é fortalecer o senso de missão e preparar pessoas que desejam servir com mais conhecimento, empatia e com mais propósito também. É uma iniciativa que reforça o compromisso da instituição em investir na formação de voluntários e líderes que atuam nas comunidades em todo o território da Associação Rio Fluminense. Vamos falar de relacionamento familiar agora? Esse é o tema do podcast Hope Hour desta semana e o Wagner Cantori conta um pouco pra gente agora. Oi, Wagner, feliz sábado! Oi, Darcy, tudo bem? Como é que você tá? Feliz sábado para você acompanhando o Revista Novo Tempo. Tô aqui mais uma vez para falar do Hope Hour. A gente tem conversas tão profundas aqui, viu, nesse podcast, coisas que contribuem muito para nossa caminhada cristã, para o nosso crescimento. Essa semana não foi diferente. A gente teve uma conversa profunda aqui sobre família, sobre restauração da família, perdão, restauração do casamento. Eu tive aqui a Natália. Ela viveu uma dor muito grande no casamento, chegou a se separar, mas Deus conseguiu restaurar o casamento dela e ela inclusive teve um encontro real com esse Deus. Um testemunho lindíssimo. A Kathleen esteve aqui comigo me ajudando nessa conversa e eu vou te mostrar um trechinho agora, olha só. Quando eu conheci meu marido, achava que eu era cristã. Eu achava. Então eu fui para um casamento sem saber o que era um casamento. Então eu ouvia falar. Mas eu não sabia que existia princípios, nada. Então, assim, eu fui com aquela bagagem da Natália, rebelde, machucada, ferida, que entendeu um mundo a partir daquilo. Divórcio, né? Do divórcio, dos pais. Uhum. Então, o mundo para mim era aquilo. Então, eu fui para um casamento sem saber. Eu sabia que Deus era o criador do casamento. Eu sabia, mas, de fato, eu nunca tinha nem lido a Bíblia com o Espírito Santo, chamado Espírito Santo. Era alguma coisa que a gente fazia na escola, entendeu? Então, não tinha nada de cristão. Então, eu fui para um casamento
como qualquer pessoa do mundo. Imperdível, né? Olha, a gente está vivendo, inclusive, um grande momento para as famílias aqui em todo o conteúdo digital da Novo Tempo. A gente está na Semana do Insight, chegando ao final dela. A gente teve palestras ao vivo com a Dilene. A gente teve podcasts aqui, Carol e Cris, tratando de diferentes assuntos para as famílias. A gente teve masterclass, realmente momentos onde a gente discutiu vários temas que são muito caros para a família. Se você não acompanhou ou perdeu alguma coisa, vai lá no nosso canal do NT Play, youtube.com/NT Play. Quer saber os detalhes? Quer saber tudo o que aconteceu? Nosso Instagram, @NTPlayOficial. Deus quer cuidar e restaurar a sua família. Busque esse conteúdo, tá bom? Darcy, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Gente, um professor da Rede Adventista de Ensino do Sul do Paraná conquistou o primeiro lugar nacional em uma Olimpíada de Eficiência Energética. O prêmio reconhece o trabalho de quem tem feito da educação uma aliada na preservação do planeta. Enquanto o mundo discute sustentabilidade na COP30, um professor do sul do Paraná se destaca pelo trabalho de conscientizar alunos sobre o uso responsável da energia. Felipe Luz, da Rede Adventista de Ensino, foi o primeiro colocado entre os professores na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2025 da ANEEL. A premiação ela premiava o professor que mais engajou. Então, acho que essa é uma das principais características do professor, né? É você tentar motivar o aluno, fazer com que ele participe. Acho que essa é uma grande dificuldade da educação hoje. Fazer o adolescente, né, a criança, ter vontade de fazer alguma coisa. Então, a premiação era quais são os professores que mais engajaram ao longo da Olimpíada, ao longo desse período, né? E o reflexo desse trabalho está no entusiasmo dos estudantes. Só neste ano, cerca de 1.000 alunos de 5 unidades da Rede Adventista no sul do Paraná se inscreveram na Olimpíada. O professor Felipe ajudou a gente muito nesse processo, sempre inscrevendo a gente, incentivando a gente a participar dessas várias Olimpíadas. Tantas vezes, teve algumas vezes que eu não queria participar imediatamente, mas ele insistiu e eu participei e acabei ganhando. Então ele sempre fez muita questão de incentivar a gente a buscar ir além. Para mim, o maior aprendizado que eu tive nessas aulas foi como que a gente pode fazer com ações simples grandes mudanças dentro da nossa vida. Então, por exemplo, a gente aprendeu sobre um conhecimento macro que a gente teve, por exemplo, sobre usinas hidrelétricas, sobre usinas eólicas, mas a gente teve também um conhecimento micro, que é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para conscientizar a nossa família, nos conscientizar também e ter uma mudança real dentro da sociedade. Então, por exemplo, o nosso aprendizado foi desde passar a roupa com um ferro no finalzinho desligado até consertar a borracha da geladeira para conseguir economizar energia. A premiação reconhece não apenas o trabalho do professor, mas o propósito da Rede Adventista de Ensino: educar para formar cidadãos conscientes e comprometidos com a sociedade e com Deus. Nós estamos muito felizes com a conquista do professor Felipe, porque demonstra o poder transformador da educação adventista. Sabe, enquanto a sociedade está aí discutindo as questões ambientais que são muito sérias, estamos vivendo a COP30 no Brasil, nós estamos na educação adventista já vivendo ações práticas a respeito da sustentabilidade. É impressionante que a responsabilidade ambiental e a criação de Deus tenham sido colocadas como ênfase de todo esse projeto e trabalho. Enquanto as grandes conferências discutem o futuro da energia, aqui no sul do Paraná, um professor mostra que a mudança está em coisas simples e em uma educação que inspira. Gente, a música tem o poder de unir e quando o propósito é a adoração, a entrega é total. Na FAD Minas, o projeto Sou Teu Altar ganhou forma, reunindo 8 cantores da gravadora Novo Tempo para adorar por meio da música. Acompanhe agora em primeira mão os bastidores desse lindo projeto. 8 vozes e um propósito. Adoração por meio da música. Nos bastidores, vamos acompanhar o que uniu 8 cantores no projeto Sou Teu Altar. No meio da gravação aqui, a gente tem se emocionado, a gente tem se arrepiado, mas não é só essa emoção, é razão também.
E a gente tem percebido que, misturando a razão e a emoção, o Espírito Santo tem habitado aqui no nosso meio. É o que nós temos buscado. E com certeza, nós queremos que você em casa também escute isso. O clima aqui é de expectativa. A cada nota, uma entrega. E a cada ensaio, a sensação de que algo especial está nascendo. Foram dias intensos de ensaios, ajustes e muita oração. Cada voz trazendo sua identidade, mas buscando o mesmo tom, o da adoração. A ideia é trazer as pessoas bem para perto de Deus, assim, músicas bem intimistas e músicas que, na sua simplicidade, traga algo rico, assim. E são muito relevantes aí para a nossa vida espiritual. Entre risadas e músicas, o clima é de alegria e a harmonia vai muito além das vozes. Está na amizade e na fé que os une. Estamos no meio do ensaio para perguntar para eles qual é a sua música preferida. Eu amo este amor. Gratidão. Gratidão. Eu amo este amor. Gratidão. Santo. Eu amo este amor. É sempre um desafio, porque a gente tem que produzir algo que está na cabeça do compositor, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tenta imprimir a nossa criatividade e também contribuir com os nossos arranjos, né? E com todo o nosso conhecimento ao longo dos anos, né? Com a música. E a gente tem a responsabilidade de dar vida a essa obra, né? E isso é um privilégio pra gente, né? De fato. Quando a gente vai vendo os resultados, a gente vê a emoção das pessoas ali ouvindo. Enfim, a gente fica muito feliz e eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte desse tipo de trabalho. Tu és maravilhoso, nada é como tu. Nos bastidores, encontramos o verdadeiro altar, corações dispostos a servir. Tu és maravilhoso, nada é como tu. E já estamos perto do fim da revista de hoje, mas ainda dá tempo de ver alguns recadinhos aqui na nossa tela. Vem ver comigo. Adriano de Ribeirão Preto, São Paulo. Boa noite, Darcy. Feliz sábado para você também. Eu e minha mãe sempre acompanhamos a revista. Ela é anjo da esperança. Mande um abraço para nós. Adriano, um beijo para você, para sua mãe. Deus abençoe. Obrigada pela companhia de vocês, viu? E por serem anjos da esperança também. Kézia de Feira de Santana, na Bahia. Olá, boa noite, Darcy. A minha boa notícia é que o Senhor tem me consolado pela partida de minha mãe e nossa esperança está na volta de Jesus. Amém. Kézia, que o Senhor te abençoe, que Ele conforte o teu coração, que Ele seja socorro bem presente nessa hora de angústia, tá bom? Nosso carinho a você e nossa oração também. É sempre muito bom receber o recado de vocês, viu? A boa notícia de quem nos assiste, porque bênção é para ser compartilhada, não é mesmo? Obrigada pela participação de cada um. E o Revista Novo Tempo de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela companhia ao longo desta edição. E segunda-feira a gente se vê de novo às 7 da noite em ponto, combinado? Uma ótima noite para você e um abençoado fim de semana. Tchau, tchau.